que vocês já sabem os benefícios do azeite, como escolher o seu azeite, o melhor azeite para usar na sua comida, a temperatura certa para cozinhar com azeite, vocês aprenderam essa receita deliciosa de bacalhau para impressionar aí na sua casa. Chegou a hora, a melhor hora, que é a hora da harmonização, gente. E aí eu vou deixar aqui com a Lívia, ela vai falar um pouquinho dela, quero saber. Lívia, como foi que você começou no mundo do vinho? O que você fazia antes? Quando você descobriu essa paixão pelo vinho? Tá. Bom, sou formada em psicologia. Olha, gente! Um mundo, né, diferente. E eu, quando estava ainda quase me formando, eu fiz um freelance com o pessoal do vinho da Enoteca Decanter da minha cidade. Eu sou do interior, São José do Rio Preto. E quando eu conheci esse mundo, comecei a aprender um pouco, gostei bastante e nunca mais consegui sair. Não consegui voltar para minha área e comecei a estudar. Há quanto tempo? Isso já vai fazer 12 anos. 12 anos. Olha aí, tem que gostar muito mesmo, né? Pra ficar 12 anos fazendo uma mesma coisa. E eu falo pra vocês que vinho é uma coisa que encanta o conhecimento sobre vinho, né? Sim, sim. Eu quando fiz a faculdade de gastronomia, eu tive um semestre de aula de vinho e foi quando eu me apaixonei também pelo vinho e depois quis fazer ABS e aí eu me apaixonei ainda mais de saber que o vinho é uma coisa viva, né? É uma bebida que tem vida. Em transformação, com muita história envolvida, né? E que também está em constante alteração, mudando. Eu estava até comentando, tem que estar sempre se atualizando, nunca dá para saber tudo de vinho, né? A gente vai conhecendo, mas tem que estar sempre se atualizando. Até porque, infelizmente, não dá para beber todos os vinhos do mundo. Infelizmente, bem que eu gostaria. Infelizmente. Pois é. E fala pra gente assim, o que é harmonização, pessoal de casa? O que é harmonização? Por que é importante harmonizar o vinho com a comida? Vou te confessar uma coisa, para começar a falar sobre o assunto. Quando eu comecei a trabalhar com vinho, eu achava uma frescura essa história de harmonização. Porque quando você começa a tomar o vinho seco, começa a se interessar pelo assunto, você demora a conseguir diferenciar um vinho do outro, conseguir entender eles um pouco melhor. Então, assim, toda vez que a gente fala em harmonização, o que a gente quer é potencializar o sabor do prato e o sabor do vinho para melhor, óbvio, né? Existe regra básica para harmonização? Olha, uma regra básica, assim, que sempre se fala quando tá falando de harmonização de vinho é o branco com peixe, com comidas leves, e o tinto com a carne, com comidas mais encorpadas, mais pesadas, né? O que, de uma forma bem supérflua, dá certo, né? Mas tem muitos detalhes aí que quando você quer conhecer, quando você quer entrar nesse mundo, dá pra ir buscando e ter realmente ficar super satisfeito com... Se aprofundar mais, isso, né? Exatamente. Uma outra dica que eu posso dar é não pensar só em branco e tinto, mas pensar na estrutura do prato, né? Se é um prato pesado, não precisa ser só tinto, pode ser um branco pesado, qualquer vinho que tenha mais corpo. E assim como se é um prato leve, até mesmo se for uma carne bem levinha, com pouca gordura, vai poder acompanhar um branco, um tinto mais leve, entendeu? Então sempre pensar no peso do prato. E aí então a gente faz compor com o peso do vinho. Uma harmonização por similaridade. Um prato mais... A comida um pouco mais pesada, um vinho mais estruturado. Isso. A comida mais leve, um vinho também mais leve. Exatamente. Tá. E com o nosso bacalhau? Então, primeiro assim, que bacalhau sensacional, né? Não sei se é pelo azeite, mas tá realmente assim, ó, tá muito gostoso. O prato em si, por si só, mas a gente pode melhorar, né? Acertando no vinho. Então, hoje aqui, da forma como foi feito, eu pensei, como não tem assim nenhum condimento muito forte que vai, só tô sentindo isso, né?
o bacalhau é a estrela do prato. Então eu pensei no bacalhau mesmo na hora de harmonizar. E bacalhau, a grande maioria das pessoas sabe, é um prato típico português. E muitas vezes as pessoas recorrem aos vinhos brancos portugueses que realmente combinam muito. Mas o que eu vejo principalmente na época da Páscoa, agora no Natal, nessas épocas de festividade, que o bacalhau está sempre presente, é o pessoal buscando e até mesmo muitos locais fazendo promoção do vinho verde, que é um vinho maravilhoso, mas é um vinho extremamente leve. E o bacalhau entre os peixes, todo mundo sabe que é um peixe mais, né, de mais corpo, ele enche a boca, ele não é levinho, né? Então, o vinho verde não seria o ideal. Ele tem aquele leve adocicado, ele é muito ácido. A gente precisa de um vinho branco de um pouco mais de peso. E tem que ser branco, viu, Maria? Porque o tinto, o que acontece? Tem gente que harmoniza com tinto, que quer, né, o gosto acima de tudo bem. Mas o peixe, qualquer peixe, acaba tendo uma característica de iodo presente neles, né? Que pode ser um peixe vindo do mar, pode ser um peixe vindo do rio, não importa. E o tanino, quando tá na boca, em contato, o iodo com o tanino, que tem principalmente nos vinhos tintos, vai dar uma sensação de metal, metalizado na boca, que não é muito agradável, né? Então, o vinho branco é o ideal, porque o tanino tá na casca e o vinho branco é fermentado sem a casca. Certo. Então quase sempre se tem muito pouco tanino, então vai casar melhor com qualquer peixe. No caso do bacalhau, um vinho branco mais encorpado. Se fosse um português, eu sugeriria um alvarinho, tá? Fugir do vinho verde. Na região do Dão a gente tem o encruzado, que é uma uva também espetacular. Mas hoje eu quis inovar um pouquinho e até para demonstrar como vinho encorpado vai ficar legal, vinho branco encorpado vai ficar legal com o bacalhau. E eu trouxe um vinho europeu também, agora podemos mostrar, né? Que é o Corpus del Muni, de uma bodega que fica na região de Castilha, que é uma região de grande, grande em vitivinícola e tem grandes vinhos lá. Que legal. Tá? Então, esse aqui ele é um corte, ele tem 60% de Chardonnay, que Chardonnay é uma uva mais amanteigada, mais encorpada, comparando com a Sauvignon Blanc, né? São as duas brancas mais conhecidas. Mas aqui no corte ainda tem a Verdejo, que é uma uva espanhola, e temos um pouquinho da Riesling, tá? Que todas elas vão entrar com algum detalhe, mas a característica principal que a gente vai encontrar nesse vinho espanhol é da Chardonnay, certo? Então, na hora que o peixe entra, ele entra e amacia ainda mais o peixe deixa o vinho ainda mais agradável, equilibrando a acidez, né? E fica Foi uma harmonização realmente maravilhoso. muito feliz, assim, eu amei a indicação desse vinho. Que bom. Casou super bem com esse prato, é um vinho muito gostoso, um corte que eu não conhecia, nunca tinha experimentado. Legal. Então eu gostei muito desse corte e eu acho que é uma boa dica para vocês aí de casa. Agora, Lívia, se o pessoal de casa quiser adquirir esse vinho... Certo. Bom, aqui no nosso litoral, né, eu escolhi esse vinho da distribuidora que eu represento, que é a Decálice, ou se não vai ser encontrado na internet, né? Aqui a gente faz entregas sem custo nenhum, mas como eu sei que você tem seguidores aí do Brasil todo, pela internet também vocês vão conseguir encontrar. Eu queria fazer aproveitar aqui e fazer um comentário, né? Você disse que quando você começou no mundo do vinho, você achava, né, devido à sua falta de experiência ainda, que era frescura, harmonização. Sim. Eu percebo, assim, é automático pra mim. Eu pego um vinho e eu já balanço a taça, que eu quero sentir o aroma do vinho. E tem muita gente que olha pra isso e torce o nariz, como sendo, sabe, é frescura, né? Não, mas não é, pessoal. Então aqui, principalmente o vinho tinto, mas também no vinho branco, a gente tem um leque de aromas que a gente pode sentir. E conforme vai passando o tempo na taça, esses aromas vão sendo liberados, igual quando a gente decanta. A intenção é acordar o vinho e começar a liberar os aromas. Então, logo que o vinho é colocado na taça, os aromas que a gente vai sentir assim que colocou na taça são chamados de primários, que normalmente vai ser a fruta, ou se ele estiver fora de temperatura, a gente pode perceber algum desequilíbrio como um álcool sobrando, tá? Mas normalmente vai ser a fruta
principal característica daquela uva. E depois a gente mexe para quê? Justamente para ele entrar em contato maior com o oxigênio, mais líquido entrar em contato com o oxigênio e liberar os aromas secundários, tá? Que são outros aromas, um aroma que estava escondido, um aroma do terroir. Quando a gente fala terroir, tá falando do solo e do clima do local, né, onde foi feito. Aroma terciário, que aí já vem do estágio, em barricas, tá? Principalmente de um vinho tinto branco. Alguns ficam, esse não, ele está em inox, mas poucos brancos ficam. Mas a maioria dos tintos passam, né, por estágio em barricas, então a gente ainda libera esse aroma terciário, então é importante mexer. No caso dos espumantes, só que quanto menos mexer, melhor, porque a qualidade do espumante está no perlage, né, que são as bolinhas, então a gente não quer perder gás, a gente quer manter, e aí não é legal ficar mexendo a taça. Bacana. Eu quero que você agora deixe pro pessoal de casa uma dica de onde te encontrar, como conseguir ver o material, porque assim, você tem um blog, não é isso? Na verdade, é a página do Instagram, né, mas onde eu escrevo alguns textos, que chama Vinholândia, @Vinholândia, são 2 As no final. Vamos colocar aqui o GC para vocês verem e vou deixar o link na descrição também. Isso. Quem quiser acompanhar, eu tô sempre dando dicas lá, tô sempre fazendo um texto, postando, falando sobre alguns lugares que eu já conheci, ou que eu vou comer, para quem vai viajar, quer conhecer uma vinícola, para quem quer entender a temperatura de um vinho, eu tô sempre colocando algumas dicas lá, principalmente para quem tá começando nesse mundo. Vai encontrar bastante coisa legal lá. As postagens são muito criativas, eu acompanho, eu sigo. É muito bacana, vale a pena seguir. E tem mais, mande perguntas, mande sugestões, que a Lívia tira as dúvidas de vocês aqui. Mande também perguntas sobre alimentação saudável. O Conversa na Cozinha, ele nasceu para isso, pra gente bater papo aqui e com vocês em casa também. Então mandem as perguntas, as dúvidas de vocês, que a gente vai responder com muito prazer, tá bom? E não se esqueçam de anotar o número do nosso WhatsApp. Eu vou deixar na descrição, mas eu quero que vocês também anotem aí, já coloca no celular e participa do nosso Clube Saudável. O telefone é 13 DDD 13 98 880 1792. Eu me atrapalho na hora de falar esse número. 13 98880 1792 é o WhatsApp do Saudável Comigo. Então, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e que vocês, se quiserem, me acompanhem aí nas redes sociais, acompanhem a Lívia também, @Chef Maria Dias, @Vinholândia. Deixe seu comentário, seu like, compartilhe esse vídeo e agora você vai ter que fazer comigo o fechamento. Vem ser saudável comigo, vai. 1, 2, 3. Vem ser saudável comigo! Adorei!